Olá, boa noite. Voltando com o nosso programa Dormindo com Deus, dorme em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e cuida de você de uma maneira muito especial. Olha, às vezes temos dificuldades porque começamos o programa e logo há problemas com a nossa internet e a gente não consegue fazer a transmissão. Mas eu espero que você seja abençoado ao entrar nesse momento. E a gente recapitula ou recomeça em nome do Senhor, tá certo? E falando aqui das normas para a vida santa, que chegou ao final, tivemos aí 44 dias falando sobre essas normas para a vida santa. Olha, e também falei aqui sobre a frase para a gente começar o programa. Eu vou repetir. Então, se você já ouviu, a repetição é uma forma de aprendermos novamente. Também é uma pedagogia muito importante, faz-nos aprender. E eu disse aqui a frase de James Open, diz: o homem tolo procura a felicidade ao longe, o sábio cultiva sobre os próprios pés. Que possamos cultivar a felicidade onde nós estamos. Havia um pastor chamado Robert Schuller, escreveu um livro e dentro, ou melhor, o livro era o tema Floresça onde você está plantado. Onde você está plantado, você pode florescer. Filipenses 4:11 diz: pois já aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Que nós possamos estar contentes em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Os irmãos voltando, que beleza. Olha, tivemos problemas com a internet, se cair mais uma vez, então nós paramos. Mas, se Deus assim permitir, nós vamos chegar até o final, em nome do Senhor Jesus. Estamos olhando para Tiago, capítulo 1, verso de número 12, que diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que maravilha! Bem-aventurado, bem feliz é aquele que suporta com perseverança. Olha, muitas vezes nós chegamos diante de situações, de problemas, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, crescer com as dificuldades, os problemas que se apresentam diante de nós. Os problemas, as dificuldades, a provação, elas podem nos vencer, ou nós podemos aprender a viver, a conviver, ser mais sábios, mais pacientes, tudo por causa justamente desta provação, que o Senhor não visa o nosso mal, Ele visa o meu e o seu crescimento. Portanto, aprendemos com os problemas, as dificuldades, as provas, que o Senhor tem um propósito único, especial para cada um de nós. E que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos ter essa ciência. E aí, como nós vimos no verso agora mesmo, que possamos florescer, ou estar contente com todas as situações, sabendo que mesmo as provas, as lutas, elas não são para nos esmagar, para acabar conosco, de maneira alguma, mas são para o nosso crescimento. Olha, crescimento na fé, crescimento como pessoa, crescimento nos nossos relacionamentos, tudo isso é o que produz a prova,
a luta, os problemas. Aprendemos então, em primeiro lugar, que os problemas Deus pode usar para chamar a nossa atenção. Uma das maneiras que Deus faz para chamar a nossa atenção é justamente fazendo com que eu e você possamos ser alertados pelo Senhor. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, bem-aventurado, bem feliz, é aquele que suporta com perseverança. Ou seja, nós podemos lembrar que Deus, Ele quer chamar a nossa atenção através dos problemas, das pressões, das dificuldades que nós enfrentamos. Deus quer chamar a nossa atenção. Esse é o primeiro ponto especial. Por isso que está dizendo bem-aventurado, bem feliz. Porque o Senhor, Ele tem o desejo que eu e você nos voltemos única e exclusivamente para Ele. Há algumas situações na nossa vida que faz nos tirar os olhos do Senhor. E então, as dificuldades, os problemas, eles chegam para que a gente possa fixar os nossos olhos em Deus. Em segundo lugar, olha, mas antes disso, deixa eu só ler aqui o Provérbios 20:30, diz assim: às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Provérbios 20, versículo 30 diz: às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos o nosso caminho. Por isso que os problemas, as provações chegam justamente com a situação dolorosa, então nós mudamos a direção, nós mudamos o nosso caminho. Infelizmente, alguns só mudam na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, somente nesses momentos. Quando olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós podemos ver, olha, bem-aventurado, bem feliz, é o que suporta. Talvez, ou porque talvez você seja a hora de você perceber que a única mudança que acontece é quando você, então, você tem um problema, tem a dificuldade. Aí, então, você automaticamente volta-se para Deus rapidinho. Segundo lugar, Deus pode usar os problemas para provar você. Uma das coisas que eu não gostava quando estudava na primeira, segunda, terceira série era de prova. Há uns, até o dia de hoje, quando fala, olha, vamos ter prova. Dói o estômago, dói a barriga, passa mal, há alguns alunos que não ficam bem. Quando fala prova, mas é o jeito de testar o nosso conhecimento, de saber se a gente realmente tem ou não conhecimento do assunto. E Deus pode usar os problemas, as dificuldades, para provar, para saber justamente onde está o nosso coração. Se nós estamos realmente no Senhor, firmados no Senhor ou não. Tiago, esse mesmo livro que nós estamos olhando, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria ou grande gozo quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E Deus pode usar dos problemas
para provar, eu e você. É como nós vamos reagir. Como eu e você vamos reagir em face aos problemas. Portanto, ele pode usar para chamar a nossa atenção, para provar o que está lá dentro do nosso coração. Em terceiro lugar, ele pode usar dos problemas para me corrigir, para te corrigir, e essa é uma das funções especiais das lutas e das provas. Tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. Essa é a realidade. Só quando vem a dor ou vem o fracasso é que a gente aprende. Quando nós estamos sempre falando sobre administração pública, logo vem assim, você quer fazer que o povo então obedeça, é só pesar no bolso. Só pesar no bolso. Aqui tem muitos radares de 60, de 50. Parece que agora nós já estamos aqui em Campinas com o pé entre 50 e 60. A não ser que você anda na Lagoa do Taquaral, aí é um pouquinho mais baixo. Mas parece que a gente já está acostumando, porque talvez você, como eu, já passou 67, 65 e teve que pôr a mão no bolso e pagar aquela multa, principalmente na hora do licenciamento. Aí você aprende, parece que ele trava. Meu pé já está travando nos 60 quilômetros. Por quê? Justamente porque essas situações são para corrigir. E os problemas da nossa vida são para que eu e você possamos ser corrigidos pelo Senhor. Salmo 119, estamos vendo na nossa escola dominical. Você pode ir no nosso Facebook, que vai ter várias aulas do pastor Zacarias sobre o Salmo 119. Verso 71 e verso 72 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Olha o que o Salmo está dizendo. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Que versículo, hein? Foi-me bom ter me afligido. Problemas são para correção, que nós possamos ser corrigidos a cada dia. Quarto lugar, as provas, as lutas, os problemas, Deus pode usar para proteger você. Veja como o Senhor tinha um propósito. Estamos chegando aí ao final da novela, entre aspas, de Gênesis, porque é a história bíblica, como Deus tinha um propósito a respeito de José. Ele tinha um propósito e ele deixou na prisão, o protegeu a sua vida. Ele foi vendido a Potifar, protegido ali, até que chegou o momento do palácio. E aí tinha um propósito especial para salvar a sua família. Que beleza, que bênção. Olha, um problema pode ser uma bênção disfarçada. A gente às vezes não entende isso. Pode ser uma bênção disfarçada que impede eu e você de sermos prejudicados por algo mais sério. Muitas vezes nós estamos diante de um problema que talvez atrasou você, que talvez fez você perder alguma coisa, mas lá na frente você descobre que, graças a Deus que isso aconteceu, porque através disso Deus te livrou de algo pior. O desemprego era um problema para alguns, mas foi o meio que o Senhor fez com que você saísse de uma situação do seu trabalho para procurar e lhe dar algo melhor. E quando o Senhor nos tira alguma coisa, sempre nos dá algo melhor.
Quando olhamos para Gênesis capítulo 50, verso de número 20, que vai falar sobre isso, na novela Gênesis, quando o pai de José morreu, os irmãos ficaram preocupados se José iria manter a sua postura com eles ou iria acabar com eles. O verso de número 20 do capítulo 50 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Um povo grande. 70 pessoas foram para o Egito. 70. E olha, o Senhor conservou e dali formou um povo. Portanto, Deus pode usar os problemas para proteger a mim e a você. Eles foram para a melhor terra do Egito. José coloca a sua família. E ali eles desenvolvem, crescem. Eles têm o amparo de uma cultura, a melhor cultura do mundo naquele momento. E eles crescem e formam. A palavra de Deus diz que 600 homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas, saíram do Egito. Possivelmente mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Veja que Deus tem os propósitos para proteger. Muitas vezes nós não entendemos por que está escrito aqui bem-aventurado ou bem feliz aquele que suporta com perseverança a provação. Porque Deus, ele tem um propósito de nos proteger. Quinto e último lugar, olha, a provação, os problemas, Deus, ele pode utilizar disso para nos aperfeiçoarmos. Nos aperfeiçoar. Hoje, como foi feriado, tive aqui um pouco em casa e eu assisti um filme na Netflix chamado 90 Minutos no Paraíso. Se você puder, procure lá, 90 Minutos no Paraíso. Fala de um pastor que sofreu um acidente e ele veio a falecer, a morrer. E ficou 90 minutos sem vida, mas depois ele volta. Procure, eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao assistir esse filme. Deus pode usar dos problemas para aperfeiçoar você. Nesse filme, Deus aperfeiçoa ainda mais aquele pastor. Problemas, eles chegam para ser construtores, ou melhor, aqueles que faz uma construção no nosso caráter. São empreiteiros de caráter. Deus está muito interessado no nosso caráter, muito mais do que no nosso conforto. Às vezes tira o conforto. Os problemas, eles tiram o conforto, as provações tiram o conforto, porque Deus está interessado muito mais no nosso caráter do que no nosso conforto. Se o seu relacionamento com Deus e o seu caráter são duas coisas que você vai levar com você para a eternidade. E quando olhamos para Romanos capítulo 5, verso de 1, 3 e 4, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Os problemas, as provas, são para aperfeiçoar o caráter, o nosso caráter, e estarmos mais parecidos do que ontem, estarmos mais parecidos hoje com Cristo do que ontem. É assim que Deus faz.
E nessa hora, quero lembrar a você, seja qual for o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, Deus está trabalhando. E Ele tem uma preocupação muito maior no seu caráter do que no seu conforto. E mesmo que às vezes a gente não percebe ou não reconhece, mas Deus está a trabalhar na nossa vida. Seja qual for a prova, a luta, lembre-se, bem-aventurado o que suporta, com perseverança, o problema, a provação, porque depois de ter sido aprovado, olha, o problema, a luta, a provação, elas não são eternas, elas passam. E depois que passar, receberá a coroa da vida, diz o texto aqui, ó, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma promessa especial de Deus para a sua vida. E depois que tudo isso passar, pode ter a certeza que o Senhor, nosso Deus, Ele irá te recompensar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa usar a Tua palavra para falar conosco. O Senhor conhece as lutas e as provas que cada um tem passado, que cada um tem enfrentado, ó Deus. E em nome de Jesus eu clamo para que essas lutas possam ser para nós, ó Deus, instrumento do Senhor para chamar a nossa atenção, para nos corrigir, para nos proteger, para nos aperfeiçoar. Ó Senhor, nos ajuda a entender e aplicar, ó Deus, esta palavra na nossa vida. E que nós possamos entender que somos bem-aventurados ou felizes, porque o Senhor tem um propósito de chamar a nossa atenção e nos trazer bem perto do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Puxa, conseguimos acabar o programa sem cair novamente. Que bom. Quero mandar um abraço aqui à irmã Luzia, que Deus abençoe. A irmã Cacilda, lá de São Paulo, que Deus abençoe. A dona Lurdinha, olha aí, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A minha tia lá de Souzas, mãezinha querida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Miss Sorriso da Nazarene Ebenezer, Jean, que está lá em Sumaré, ou em São Paulo com o paizinho, não sei muito bem. Muito bem. A Giovana, um abraço. Agora a Giovana está aqui no Santa Genebra. Muito bem. A dona Cacilda está pedindo oração pela Cristiane, sua família. Hoje é o aniversário da Cris. Ó, que legal. Legal. Muito bem. Então vamos orar por ela. Dona Heloísa, um abraço, viu? Em nome de Jesus. Muito bem. Adriana e o tio dela, puxa, que faleceu, a dona Lurdinha está pedindo aqui. Seu Ailton, aquele abraço. Muito bem. A Cacilda. Muito bem. São esses os irmãos. Vamos orar? Lembrar também do Felipe ainda, filho do Robson, que carece das nossas orações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Suplicamos, ó Deus, pela vida do Felipe, que o Senhor possa estar sobre a vida desse jovem, trazendo saúde a ele. Graça, que toda aquela medicação que foi tomada possa ser, ó Deus, para a recuperação e restauração da vida do Felipe. Também, ó Deus, nós oramos pela Cris, ó Deus, que faz aniversário no dia de hoje. Que o Senhor abençoe, dê a ela, ó Deus, graça, força, e que a cada dia mais ela possa crescer, ó Deus,
no Senhor. Também, ó Deus, eu oro e clamo aqui pela Adriana, ó Deus, que o tio faleceu, que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre a vida dela em nome de Jesus. Também oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, agora que tudo está voltando ao normal, mais próximo da normalidade. Protege-nos, guarda-nos, ó Deus. Aqueles que, ó Deus, estão tomando a terceira dose, livra, ó Pai, em nome de Jesus, de qualquer mal-estar, em nome do Senhor. Ó Deus, que possamos ter um final de ano cheio, ó Deus, de unidade, de amor, privilégio de passar juntos, que o Senhor, ó Deus, estenda a sua mão poderosa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu quero olhar aqui para a nossa historinha, para a gente já ir quase que pegando no sono. Diz sobre o tema a riqueza dos amigos. Há pouco tempo, quando John Albergue visitou a Etiópia, estive lá perto, quando nós estivemos no Quênia, muito próximo. Ele conta que ficou boquiaberta, como acontece com todos aqueles que vão para aquela região. Nós que estivemos lá também ficamos impressionados. Estivemos numa escola de 80 alunos. E eles só iam na escola por causa da merenda, lá no Quênia, bem na divisa, bem próximo da Etiópia. E há uma migração da Etiópia para o Quênia. E aqueles alunos, eles tinham um quarto de saco de farinha para merenda e meio saco de sal. Só isso. E a merenda era a farinha misturada com água e sal e feita assim numa chapa ou numa pedra que era aquecida, como se fosse o pão da ceia, só que grande. E aquele era a merenda dos quenianos, aonde nós estávamos ali perto da Etiópia. E todo mundo que chega ali próximo fica impressionado. E diante de tanta pobreza opressiva, ele então ficou bastante abatido. E aí houve então ali um homem que lhe disse: no Ocidente, vocês medem a riqueza de um homem pelos bens que ele possui. Aqui no nosso país, nós medimos a riqueza de um homem pelos amigos que ele tem. Deixa eu perguntar para você, para a gente dormir. Se você fosse medido pelos amigos que você tem, você estava rico ou pobre? Se fosse medir pela quantidade de amigos. E amigos eu chamo aquilo que Provérbios 17:17 nos ensina. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz irmão. Quantos amigos que na sua angústia se faz irmão, está junto com você? Lá ele disse, olha, no Ocidente, lá de onde vocês vêm, vocês medem o homem pela riqueza, por aquilo que ele tem. Mas aqui a gente mede um homem, se é rico, se é pobre, pela quantidade de amigos que ele possui. Que possamos ter verdadeiros amigos e sermos ricos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. Até amanhã, se Deus assim o permitir.